Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre as ortoobsessões. Você já ouviu falar sobre as ortoobsessões? Não, porque eu tô inventando agora esse nome. Ortoobsessões estou inventando agora. Bom, olha só. Orto, então, é um prefixo que vem do grego, né? Que significa correto, reto, retidão, né, a coisa certa, e que acabou dando origem a vários vocábulos no português, entre os mais conhecidos a ortografia, que é a grafia correta, a ortopedia, que é a posição correta, né, a correção dos ossos, a ortodontia, que é a correção, né, a posição correta da arcada dentária e tudo mais. Então, quando eu falo sobre ortoobsessões, eu estou dizendo de um fenômeno que às vezes eu observo aqui e ali, que é de uma certa mania que as pessoas têm hoje em dia de achar que tudo na vida delas tem que ser certinho, principalmente falando sobre a sua saúde física e a sua saúde mental. Sabe aquela coisa que você precisa estar sempre bem, né? E eu comecei a observar esse fenômeno. Alguns alunos já me ouviram falar sobre essa história há muitos anos atrás, quando eu estava assistindo uma propaganda daquele remédio que se chama Coristina. E a propaganda tinha Giovanna Antonella, e naquela época ela estava fazendo uma novela de muito sucesso na Globo, que ela fazia uma delegada. Eu não vou me lembrar o nome da novela porque eu não assisti a novela, mas eu tô antenada no personagem dela. Então ela estava no ápice, assim, fazendo muito sucesso, não sei o quê. E aí ela aparecia nessa propaganda da seguinte maneira, né? A câmera corria junto com ela, então era um plano corrido, né? E ela vinha dizendo o seguinte, olhando para a câmera: porque você sabe que eu sou uma mulher de multitarefas, eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou atriz, eu sou esposa, e você sabe que não é uma gripe que pode me derrubar. Então, quando eu tenho um menor sinal de gripe, coristina, B, não sei das quantas, não sei das quantas. E aí, quando eu observei aquilo, eu falei: puxa vida, né? A pessoa agora nem pode mais ficar doente. Então, ela já tem que entrar no remedinho que é para resolver já o negócio da doença dela, da gripezinha dela. E isso me fez lembrar que há muitos anos atrás, quando eu comecei no yoga, bom, eu vim do marketing, eu trabalhava com marketing, e aí num belo dia eu falei assim, enjoei, e virei professora de yoga. E aí eu com meu marido, a gente se mudou de Curitiba, compramos uma escola de yoga em Londrina, e logo depois que a gente se mudou para Londrina, eu peguei uma baita de uma gripe, né? E fiquei de cama, e aí eu ligava para minha mestra e dizia o seguinte: ai, puxa, eu não posso trabalhar, como é que pode? Agora que eu tinha que estar dando um gás para a gente pagar essa escola, não sei o que, tal, né? Lamentando o fato de eu não estar em boa forma para poder ir para a sala de prática. Aí ela dizia o seguinte: Maíra, a única forma que você tem de parar para fazer alguma coisa é ficando doente. Então, dê graças a Deus que você ficou quieta agora na tua cama para se recuperar dessa gripe, porque senão você não ia ter a chance de parar e observar o teu corpo, o que, que ele está precisando agora. E eu achei que realmente fazia sentido isso e depois acabei percebendo essa grande lição da gente observar os nossos sintomas corporais, porque normalmente eles estão sendo um aviso de alguma coisa que não vai bem, e se a gente aprender a observá-los, aprender a conversar com eles, eles acabam nos revelando bastante coisa sobre nós e sobre as nossas necessidades. Muito bem. Dá um fast forward, estou dando a minha aula, né, uma introdução à aromatologia do IBRA, aqui em Curitiba, para uma sala de alunos, e aí eu observo o comportamento de uma pessoa na sala que, a qualquer sinal de desconforto, estava lá a pessoa lascando o óleo essencial em si. Então a pessoa voltava do almoço, já cheirava o óleo de hortelã para ficar ligada porque dava sono. Aí estava algumas horas sentada, já começava a sentir aquela dor na lombar, já lascava um óleo essencial na lombar porque não pode sentir dor. Aí entrava um mosquitinho na sala, já vou passar óleo essencial porque o mosquitinho não pode me picar. Aí não sei o que do óleo essencial e não sei o que qualquer coisa do óleo essencial. E aquilo me chama muita atenção, porque embora eu use os óleos essenciais há muitos anos, eu não fico usando óleo essencial assim à torta e à direita para qualquer coisa, né? Eu uso óleo essencial quando necessário. Ou então, quando eu estou descobrindo um óleo para alguma questão assim mais de prazer, eu também uso, mas eu não fico usando os óleos essenciais ao menor sinal de desconforto. E eu acho que hoje em dia os óleos essenciais viraram uma espécie de orto-obsessão. Eu acho que hoje em dia existe uma parcela dos consumidores que efetivamente olha para os óleos essenciais como supressores do desconforto. E não é nem supressores da dor,
supressores de qualquer desconforto, de qualquer anormalidade que possa aparecer no dia a dia. E nesse sentido é que eu acho que os óleos essenciais, a aromaterapia do modo geral, podem se tornar uma orto-obsessão, ou seja, uma obsessão por estar sempre bem, como a Giovanna Antonella lá na propaganda do medicamento para gripe, né? Imagina, eu não posso estar mal, eu não posso ter uma dor de cabeça, eu não posso pegar um resfriado, eu não posso ficar com uma dor no braço, eu não posso estar com uma cólica. Então, qualquer coisa desconfortável, seja na nossa saúde física, seja na nossa saúde mental, já precisa ser suprimida imediatamente com os óleos essenciais. E aí eu quero trazer para vocês uma máxima que foi proferida por um médico canadense que viveu no final do século XIX, início do século XX, e é considerado o pai da medicina moderna, né? Então o nome dele é William Osler, e ele acabou sendo também um educador, e muitas vezes ele é citado, né, como uma pessoa de referência em princípios éticos da medicina, sobre um pensamento, né, sobre o fazer médico e tudo mais. E ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz que o primeiro papel dos médicos é ensinar as massas a não usar remédios. Olha que interessante, que sabedoria. E ele acabou também dizendo lá no finalzinho do século XIX que os médicos, os bons médicos curam doenças, mas os grandes médicos curam o paciente, né? Tratam do paciente. Aquela coisa que hoje em dia é um chavão dentro das PICs, de que a gente não trata a doença, mas sim o doente. Então, quando William Osler fala que o primeiro papel mais importante do médico é ensinar as massas a não utilizar os remédios, ele está justamente mostrando que o médico, e aí por extensão vou usar a citação dele para falar aqui do nosso contexto, que o terapeuta, o aromaterapeuta, a primeira missão dele é ensinar a pessoa a não utilizar os óleos essenciais. Oh, Maíra, que heresia! Não utilizar os óleos essenciais. Imagina eu dando esse conselho para quem vive de vender óleo essencial. Pois é, mas eu não vendo óleo essencial, então eu dou o conselho do mesmo jeito. Por quê? Porque efetivamente, quando a gente usa os óleos essenciais para qualquer coisa, para um nadinha de nada de desconforto que possa aparecer no nosso organismo ou no nosso psicológico, a gente não está dando chance para aprender com esse tipo de desconforto, com esse tipo de sintoma. E pior ainda, se a gente não permite que outras pessoas aprendam com o seu próprio desconforto, com o seu próprio incômodo, nós estamos talvez até passando uma mensagem equivocada para a pessoa sobre o que significa aquele sintoma e aquele desconforto. E essa é uma reflexão que eu fiz atendendo uma mãe que estava preocupada que o seu filho chegou da escola se queixando que tinha ficado nervoso por fazer uma prova e que ao mesmo tempo tinha uma apresentação oral e ficou muito nervoso, aquela coisa toda. E aí, obviamente, eu também sou mãe, ficaria também assim aflita, né, de tentar resolver a situação desse meu filho, porque hoje em dia nós super protegemos os nossos filhos, principalmente porque temos poucos deles, né? Então dá tempo da gente super proteger um ou dois filhos, diferentemente dos nossos avós e bisavós que tinham tantos filhos que eles tinham que se criar por conta. E eu também ficaria muito aflita de eliminar, né, esse nervosismo que os nossos filhos possam ter no momento de fazer uma prova, no momento de falar em público. Só que daí, conversando com essa pessoa, eu parei e pensei o seguinte, olha só, né? Se essa criança fica nervosa para fazer a prova, chega em casa e aí essa mãe ou esse pai falam, peraí que eu vou te dar um óleo essencial para você não ficar nervoso, embora a gente ache que está fazendo bem, a gente pode estar incutindo na cabeça dessa criança de que é errado ficar nervoso. Então, o que é um sintoma natural de quando a gente se expõe a um teste ou se expõe ao público, que é ficar nervoso, a gente está mandando uma mensagem para essa criança de que ficar nervoso é errado e de que ficar nervoso no limite é patológico, né? É uma patologia. E pior ainda, a gente não dá oportunidade para essa criança aprender a lidar com seu próprio nervosismo. E aí vamos imaginar que no limite isso gere um adulto que vai achar que todo sentimento ruim que ela tenha deva ser imediatamente tratado
com medicamentos, começa com os óleos essenciais na infância, termina com os alopáticos na idade adulta e continua pelo resto da vida, porque ela foi ensinada de que qualquer tipo de desconforto ou qualquer coisa que saia da sua normalidade, né, do seu estado ortodótico, digamos assim, deve ser tratado como uma disfunção, como uma patologia e que merece, portanto, um recurso químico, ainda que seja a química dos óleos essenciais. Ao passo que talvez fosse muito mais interessante se a gente chegasse para essa pessoa ou para essa criança, como no caso do meu exemplo, e dissesse para ela que ficar nervoso é normal e vamos descobrir estratégias para lidar com esse nervosismo que não necessariamente seja a supressão desse nervosismo. Porque se tem alguma coisa que a gente aprende lendo a biografia, por exemplo, de artistas, principalmente aqueles de teatro, é que o nervosismo faz parte de toda estreia. E por mais que você tenha, sei lá, 30, 40 anos de carreira, enfrentar o público pela primeira vez sempre gera um pequeno nervosismo. Poxa, eu digo para mim que dou aula há 20 anos, toda vez que eu tenho uma turma nova, ou toda vez que eu vou fazer uma palestra, agora, por exemplo, eu vou fazer uma palestra ao vivo do Conaroma no dia 6 de julho agora, sempre fico nervosa, sempre fico ansiosa naquele dia, a hora que eu vou entrar me dá um friozinho no estômago. Isso é normal. Agora imagine se eu tivesse sido ensinada de criança que eu devo cheirar um óleo essencial para não sentir o nervosismo. Então, todas as outras situações da vida em que me apresentasse o nervosismo, eu estaria achando que existe alguma coisa de errado comigo e pior, alguma coisa patológica, uma disfunção. Então, eu perderia a oportunidade de desenvolver tanto tolerância a estados ruins para o meu próprio bem-estar psicológico, quanto eu estaria entendendo que isso deve ser suprimido, custe o que custar. E realmente eu percebo que hoje em dia a aromaterapia tem sido usado de uma maneira orto-obsessiva. E eu vejo isso acontecer lamentavelmente com os pais e mães de crianças pequenas. Outra área que eu acho que o uso da aromaterapia estimula uma orto-obsessão é no padrão de sono de crianças pequenas, né? Eu sempre fico um pouco consternada de ver como que pais e mães desesperados e cansados no seu limite da exaustão física porque a criança não dorme, fazem qualquer coisa para aquela criança dormir, inclusive ficar enfiando um frasco de lavanda embaixo do nariz daquela criança. Puxa vida, né? Por que raios que uma criança tem que dormir que nem um anjinho? Isso não é o comum, isso não é o padrão. As crianças acordam durante a noite, os adolescentes acordam durante a noite, os jovens adultos acordam durante a noite, os adultos maduros acordam durante a noite e os idosos talvez nem durmam bem. Então, é melhor a gente desenvolver outras estratégias. Ah, mas eu estou super cansado, tenho que trabalhar, no dia seguinte preciso estar bem, meu filho tem que dormir. Ok, eu sei, todos nós temos que enfrentar a jornada do dia seguinte. Mas nossos pais, nossas mães, nossos avós e antepassados, todos eles enfrentaram do mesmo jeito. Então, por que que agora que nós temos os óleos essenciais, a gente vai usar os óleos essenciais para forçar um estado ortodótico, como eu estou dizendo aqui, a qualquer custo? Eu penso que não seja assim. E realmente, quando a gente ao menor desconforto, a gente primeiro para entender por que eu estou sentindo esse desconforto, o que é que está de errado no meu organismo, o que é que está se passando na minha cabeça que não está muito legal. Quando a gente faz isso, em vez de já partir imediatamente para a utilização dos óleos essenciais, a gente passa a adquirir autoconhecimento. A gente passa a adquirir autoobservação. E isso nos torna pessoas mais resistentes, mais resilientes, mais tolerantes, que eu acho que são 3 características que no século XXI valem muito a pena. Se você achar que no século XXI o ser humano não precisa de resistência, resiliência e tolerância, eu tenho a impressão de que você não vive na Terra, né? Então, a reflexão que eu trago hoje aqui é de realmente cada um de nós reavaliarmos a maneira como a gente se lança aos óleos essenciais e com base na reflexão dessa frase do médico canadense William Osler, que falou que a coisa
que o primeiro papel mais importante dos médicos é ensinar as massas a não utilizarem remédio. Então, por extensão, e é uma coisa que eu sempre digo aos meus alunos, quanto mais a gente conhece de aromaterapia, menos a gente utiliza os óleos essenciais. Por quê? Porque a aromaterapia não é apenas a utilização dos óleos essenciais. A aromaterapia é uma mudança de consciência, é uma mudança de como a gente cuida de nós mesmos e é uma mudança para uma atitude proativa em relação ao nosso próprio desenvolvimento. Então, à medida que você vai percebendo as coisas que te fazem mal e as coisas que te fazem bem, você vai ficando mais casca grossa, inclusive. Você vai desenvolvendo outras estratégias e começa a perceber que o barato dos óleos essenciais não é utilizá-los como muleta para qualquer tipo de desconforto. Ai, uma dorzinha de cabeça, nossa, já vou usar o óleo essencial. Nossa, fiquei com um pouco de refluxo, já vou usar o óleo essencial. Nossa, senti aqui uma dorzinha na perna, já vou usar o óleo essencial. Nossa, fiquei triste com uma notícia, já vou usar um óleo essencial. Não. Não é assim, né? Lembre sempre que as plantas desenvolveram os óleos essenciais muitas vezes a partir de situações estressantes no seu meio ambiente, né? Então, porque elas aprenderam, em grande parte, a lidar com o estresse da vida, é que elas aprenderam a utilizar os óleos essenciais. Se nós fôssemos planta, o fato da gente não querer lidar com o nosso estresse talvez fizesse de nós plantas que não produzem óleo essencial, né? Porque realmente aprender a lidar com estresse, com recursos, digamos, que são recursos internos, talvez seja uma estratégia mais duradoura do que lidar com o estresse apenas a partir de recursos bioquímicos, como é o caso dos óleos essenciais. Então é essa reflexão que eu queria deixar aqui para você. Sobre a aromaterapia, talvez vir a se tornar uma orto-obsessão e de repente a gente pode escolher algum outro tipo de caminho, tá bom? Um beijo, até a próxima!